Olá, eu sou o Vicente Gonçalves, CEO do Human Change Management Institute. Nesse vídeo eu vou apresentar uma palestra que eu tive a honra de fazer no Agile Summit Brasil. E começamos com esta questão aqui. Agilidade demanda gestão de mudanças? É uma boa questão, né? A realidade é que o projeto ele não é um fim, em si, ele é apenas um meio para você alcançar objetivos estratégicos, que podem ter vindo lá desde o planejamento estratégico da organização ou de alguma iniciativa de uma área de negócio. Mas a realidade é que o que importa para os executivos, para o C-Level, para os acionistas, são os resultados. E tanto faz se você vai entregar o projeto num modelo waterfall, no modelo híbrido ou no modelo ágil. É claro que no modelo ágil nós vamos ter incrementos que aceleram a entrega de resultados, isso é bom, é naturalmente muito importante, embora nós saibamos também que o mundo ágil não cabe para todo tipo de projeto. Porém, para esses projetos, é uma grande vantagem. Entretanto, nós não podemos esquecer que aquele projeto que, mesmo que termine no prazo e termine dentro do custo, no caso do mundo ágil, que alcance a visão desejada, se ele não introduzir nenhuma mudança na organização, seria melhor não tê-lo realizado. A verdade é que você jogou dinheiro fora, a organização não evoluiu, não mudou. E cada iniciativa estratégica que demanda um investimento busca um diferencial competitivo, qualquer que seja ele, ou a introdução de um novo produto que vai gerar maior competitividade para a sua organização, um novo serviço que foca, por exemplo, em fidelização dos clientes, e por aí vai. Então, nós precisamos, de fato, das mudanças. E essas mudanças que são introduzidas por um incremento no seu produto, no seu serviço, elas são mudanças organizacionais e que decorrem das mudanças humanas. Não existem mudanças organizacionais se as pessoas não adotarem, não abraçarem aquilo de novo que está sendo introduzido através de um projeto, de novo, qualquer que seja o modelo de introdução dessas mudanças que venha a ser adotado. Normalmente, um projeto ele tem seu foco principal na introdução do produto ou do serviço. No caso do mundo ágil, baseado numa hipótese que é desenvolvida, passa por um processo de avaliação, de experimentação, de feedback, pode ser aprovada, pode gerar um incremento que vai à produção e que, portanto, vai introduzir mudanças nessa organização e que vai tocar no ser humano. Toda mudança vai tocar no ser humano. Se há um novo produto, a sua área de comercialização, de marketing, de vendas, de manutenção, de atendimento ao cliente, precisa ser preparada para conviver com todas essas mudanças. Se há um novo serviço, você tem também usuários que vão interagir com o sistema ou com uma linha de produção automatizada, o que for, você também terá repercussões de natureza humana. Então, é muito importante entender isso. Mas é claro que o mundo ágil traz uma vantagem, porque ágil já nasce com uma visão desde o Manifesto Ágil. É claro que o nascimento do mundo ágil não se dá no Manifesto Ágil, é bastante anterior. Mas, a partir deste marco importante, que é o Manifesto Ágil, nós vamos ter valores e princípios que são bastante centrados em pessoas. Por exemplo, esse valor que privilegia indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Isto não quer dizer que processos e ferramentas não sejam importantes, mesmo no mundo ágil, mas que as relações humanas são ainda mais importantes, apenas isso. Assim como também, nesse princípio, nós podemos ver a relevância de se desenvolver projetos com pessoas motivadas, dando a essas pessoas todo o respaldo, todo o apoio, a confiança de que elas entregarão o seu melhor. Então, ágil já traz um pouco desse benefício de foco muito específico no ser humano. Porém, isso não é o suficiente, porque quando nós falamos das questões humanas, nós estamos falando de coisas altamente complexas. O ser humano é ser complexo de qualquer maneira. Então, as técnicas de gestão de mudanças, que representam uma área de conhecimento muito específica, certamente você, num treinamento de um método, de um framework ágil, você não terá a chance de aprofundar tanto essas técnicas.
Aqui a gente vai aprimorar o foco no fator humano. Isso vai fazer toda a diferença para o sucesso do seu projeto. Portanto, acrescentar técnicas avançadas que ampliam as possibilidades dos objetivos estratégicos serem alcançados é fundamental para você ampliar a taxa de sucesso em geral das mudanças que você quer introduzir numa organização. Eu estou falando, por exemplo, de você compreender a cultura organizacional, os efeitos que essa cultura tem naquele processo de mudança. A partir daí, você extrai fatores de antagonismo que influenciam na resistência à mudança, ou fatores de engajamento, que, ao contrário, estimulam a conexão das pessoas com essa mudança, ou ainda técnicas muito mais sofisticadas, como a gestão tridimensional de stakeholders, que é algo muito avançado, que naturalmente precisa, inclusive, de software, porque roda um algoritmo que te ajuda muito a perceber qual a evolução do nível de engajamento dos stakeholders, quais são os motivadores dessa evolução. Nós podemos ver também que gerir a mudança, na realidade, é lançar esse olhar humano sobre a complexidade humana. Na verdade, nós não podemos apenas pensar num projeto do ponto de vista de produto e serviço, o que acaba sendo mais comum, porque nós temos a pressão de prazo, nós temos a pressão de custo, e muitas vezes não consideramos que o sucesso do projeto, de fato, está na alta adoção de qualquer que seja o produto, serviço ou alguma coisa exclusiva, um resultado que você está entregando para a organização. E é importante nós conhecermos o mínimo, por exemplo, como as barreiras humanas para o processo de mudança. É natural que, diante de algo novo, que você tem alguma imprevisibilidade, que você não tem muitas certezas, você não conhece bem como aquilo vai funcionar, que exista um estado de medo, de insegurança psíquica. Isto afeta o engajamento dos stakeholders. Aqui, por exemplo, vai caber uma estratégia de bom patrocínio, comunicação de um propósito, quer dizer, por que aquela mudança é importante para a organização, a comunicação em geral, que dá transparência, que dissipa um pouco dessa nebulosidade do desconhecido, vai atuar como um elemento para a redução de medo, de insegurança psíquica natural do ser humano em relação a tudo que é novo. Existem barreiras que são um pouco mais complexas, mas que fazem parte do universo humano e que nós teremos que lidar com elas, como, por exemplo, as questões ligadas a ego, a status, a poder e as agendas pessoais, que essas são fontes frequentes de antagonismo. Ego aqui não estamos falando no sentido freudiano, psicanalítico, mas no sentido mais humano que todos nós temos, que envolve orgulho, que envolve vaidade, às vezes arrogância, prepotência. Enfim, são características humanas que acabam naturalmente influenciando este processo de engajamento, que é fundamental para que, de fato, o projeto introduza mudanças e seja bem-sucedido, que traga os diferenciais competitivos, os objetivos estratégicos que motivaram aquele investimento. Para alcançar esses objetivos estratégicos, também é fundamental você considerar que cada mudança introduzida, a cada incremento que você leva uma release, a produção, você precisa que essas mudanças sejam sustentáveis. Então, note que é natural que num método, num framework ágil, ou na grande maioria deles, que nós não tenhamos tanto esse foco na sustentação da mudança, e sim um foco na implementação do incremento, que é um evento. Mas a mudança humana é muito mais do que isso. A mudança humana é um processo, é uma jornada. Nem todos os stakeholders estarão no nível desejado de engajamento logo após a implementação daquele incremento. Nós precisamos ter técnicas de sustentação desse processo de mudança que, pouco a pouco, vão ampliando a adoção daquilo que é novo, que acabou de ser introduzido. Cada pessoa tem a sua característica, a sua velocidade de adoção à mudança. Inclusive, dependendo do projeto, ela pode ter essa velocidade ampliada ou em relação a um outro projeto, ou mesmo a um outro incremento. Esse stakeholder pode perceber
por exemplo, um impacto maior do ponto de vista de sua posição de status na organização, de poder, de conflito em relação à sua agenda pessoal, que é o conjunto das suas ambições, dos seus desejos, daquilo que cada um está buscando na sua carreira, ou ainda as questões de vaidade, de orgulho, do que está mudando, está tocando em algum ponto que seja sensível àquele stakeholder. Então, essa dinâmica varia muito. E por isso que é tão relevante quando a gente olha um ciclo de desenvolvimento ágil, e esse ciclo aqui é um ciclo natural, que você parte ali desde a priorização da release com suas iterações ou sprints, o desenvolvimento, depois validação, e aí se você implementa a release, ela está pronta, completa e pronta para ser implantada, não só do ponto de vista de produtos e serviços, mas também do ponto de vista da organização e dos stakeholders. Eles também precisam estar prontos para lidar com as mudanças que serão introduzidas através desse incremento que será levado à produção dessa nova release. Então, vejam que aqui, nesse ciclo, à luz da gestão de mudanças, nós incluímos em vermelho aqui uma etapa adicional, que é a etapa de sustentação das mudanças. Essa também é um ciclo também iterativo, no qual nós vamos acompanhar o engajamento dos stakeholders. Podem surgir questões de natureza lógica, que seriam melhorias, evoluções naquele incremento que acabou de ser implementado, mas também muitas questões de natureza psicológica, são questões emocionais, daquelas pessoas que ainda estão na curva da mudança. O seu processo de mudança precisa de um pouco mais de atenção, é preciso entender a causa, a raiz de eventuais antagonismos, como podemos desenvolver estratégias para mitigar ou eliminar essa causa raiz, até que, naturalmente, as pessoas estejam mais engajadas e nós alcancemos, então, o sucesso ou os objetivos esperados, seja para aquele incremento, para aquela release, ou até para o projeto como um todo. Quando você vai implementando diversas releases e você tem algumas que não estão sustentáveis ainda, ou não são utilizadas na sua plenitude, ou não alcançaram os seus objetivos do ponto de vista, por exemplo, de conexão com clientes na introdução de um novo produto, de um novo serviço, ou há uma deficiência numa das áreas de suporte, de atendimento, de manutenção, isto vai trazer reflexos em releases futuras. Então, para cada uma implementada, nós vamos ter uma etapa de sustentação da mudança, e se essa sustentação é positiva, você vai criando um efeito de conformidade social, um efeito de aceitação natural, que nós esperamos que aconteça com muita frequência. Mas o inverso também acontece. Quando você introduz uma release que não se mostra sustentável, você já está desenvolvendo a segunda, implementa a segunda sem ter a primeira totalmente sustentável, implementa a terceira sem ter a primeira e a segunda, às vezes, totalmente sustentáveis, é como se você estivesse construindo o segundo andar de uma casa sob um concreto fresco ainda. Então, isso acaba criando uma inquietude, um desconforto nos stakeholders, e aí é preciso você aprimorar ainda mais o seu foco no fator humano, talvez até fazer ações extraordinárias não planejadas. Você também precisa ser adaptativo sempre na gestão de mudanças. Não existe um plano de gestão de mudanças que não deva ser ajustado ao longo do tempo, de acordo com as circunstâncias, inclusive pela imprevisibilidade da resposta humana em relação a qualquer mudança que está sendo introduzida. Para dar outro exemplo de um elemento que faz parte desse contexto de gestão de mudanças que a gente precisa sempre acompanhar, toda mudança potencialmente pode trazer impactos organizacionais, que, em resumo, é o reflexo que essa mudança está trazendo do ponto de vista humano. Pode ser desde um impacto mais simples, como, por exemplo, a demanda por treinamento. E se você, durante o desenvolvimento daquela release, com suas iterações, não teve um foco mais adequado em treinamento, quando ela for à produção, as pessoas naturalmente vão se sentir inseguras de utilizá-la. E ao usar menos uma funcionalidade por insegurança psíquica, naturalmente você não vai alcançar exatamente o resultado que estaria esperando.
Então, para que uma mudança seja sustentável, os impactos organizacionais precisam ser identificados ao longo do ciclo de desenvolvimento e, claro, serem endereçados. É preciso ter um plano de ação, é preciso ter alguém responsável por cuidar dessas questões humanas. Na verdade, se nós olharmos hoje, quando falamos em termos de transformação digital, de acordo com esse estudo do Boston Consulting Group de 2021, a taxa de sucesso ainda é muito baixa. Nós estamos falando de apenas 30% de sucesso, ou seja, 70% dos projetos e programas de transformação digital fracassam, o que é uma taxa muito grande. Isso precisa de muita atenção. E esse mesmo estudo identifica 6 fatores que podem ampliar essa taxa de sucesso para até 80% e mesmo chegando, em alguns casos, a 90%. Desses 6 fatores, 3 estão ligados a questões humanas. O primeiro deles é o alto engajamento das lideranças, desde o CEO, desde o top management da organização, até a camada de gestão. Essas pessoas são líderes da mudança. E aqui é preciso diferenciar o que é gerir a mudança, que implica na aplicação de boas práticas, de ferramentas, quando são necessárias, mesmo no mundo ágil, e de metodologia, né, de uma estrutura que possa acompanhar qualquer que seja o método ou framework ágil que você esteja utilizando. Outra coisa importante é diferenciar da liderança da mudança, porque liderar a mudança é inspirar, entusiasmar, motivar, vender a visão do estado futuro da organização, a visão do próprio projeto, os benefícios do projeto, o quão importante aquilo será para a organização, quais são os seus motivadores, por que esta mudança é necessária. Isto é liderar a mudança. Não é seguir um método ou boa prática. O líder ele atua em momentos específicos, mas, ao mesmo tempo, tem um papel fundamental. A outra coisa está relacionada a desenvolver habilidades humanas para a autogestão das mudanças, porque nós não podemos obrigar o outro a mudar. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Mas nós podemos sim e devemos, temos a responsabilidade por criar uma atmosfera positiva, auspiciosa, para que as pessoas possam autogerir a sua mudança. E, por fim, uma ampla adoção da cultura de agilidade organizacional. Porque uma coisa é fazer ágil, é você implementar um projeto utilizando um modelo ágil, qualquer que seja ele. A outra coisa é ser ágil. Ser ágil implica em ter uma cultura de agilidade capaz de dar rápidas respostas a estímulos, por exemplo, do mercado, a estímulos até internos, em muitos casos, estímulos geopolíticos, a questões até epidemiológicas, como vivemos recentemente. Enfim, todas essas pressões naturais de mudança, de transformação nesse contexto de alta imprevisibilidade, volatilidade que todos nós estamos vivendo. Essa frase eu nem traduzi, veja que interessante, ela faz parte desse mesmo estudo e diz que a tecnologia é importante, é claro, mas a dimensão humana, né, das pessoas é normalmente o fator determinante entre o sucesso e o fracasso num processo de transformação digital, por exemplo. Bem, eu preciso lembrar a vocês que as pessoas também podem ficar obsoletas quando não acompanham esses movimentos. Portanto, hoje, o profissional que trabalha num projeto, seja ele em qualquer modelo, ele também precisa conhecer as técnicas, as práticas que estão relacionadas às questões humanas. E é isso que nós damos o nome de gestão das mudanças organizacionais. E aqui inclui a própria gestão do engajamento dos stakeholders nas suas diversas dimensões. Se você achou isso interessante, quiser baixar os primeiros capítulos do nosso livro Gestão de Mudanças em Abordagens Ágeis, é só dar um tiro aqui nesse QR Code. Esses são os nossos outros livros que fazem parte do Human Change Management Institute, e que também podem ser encontrados os primeiros capítulos para download no nosso site hucmi.com. Se você quiser fazer download dessa apresentação, está aí um QR Code para você baixar essa apresentação, vai lá na nossa landing page, e pode ser também muito interessante para você ter esses dados
sempre próximos de você, inclusive para você relembrar conceitos e, sobretudo, depois aplicá-los nos seus desafios do dia a dia. Não basta entregar produtos e serviços, é preciso entregar as mudanças e os objetivos estratégicos que derivam de um projeto, que, por fim, é um meio de nós alcançarmos aquilo que uma organização deseja. Muito obrigado. Nesse QR Code aqui você vai encontrar todas as redes sociais do Eitiucemai. Eu sou o Vicente Gonçalves, esse é meu e-mail, vicente@hucmi.com. Aqui está o nosso site também. Um prazer estar com vocês. Fiquem em paz. Um abraço. Tchau, tchau.